Olá! Hoje nós vamos aprender a animar dentro do Krita. O Krita tem uma ótima função de animação 2D. A gente consegue importar imagens, a gente consegue fazer a nossa animação desenhando quadro a quadro ou simplesmente criando uma forma e modificando ela com o passar do tempo. A gente vai pré-definir um trajeto, a gente vai criar uma forma simples e vai animar essa forma simples dentro do trajeto, aplicando aí alguns princípios de animação que nós vamos ver ao longo aí do tutorial. Para isso, você precisa instalar o Krita no seu computador. O Krita é um software 100% gratuito, está disponível no site deles para baixar para Windows e para Mac. O link está na descrição, mas você também encontra ele na tela, muito fácil. Bom, para começar, você abre o Krita, depois de instalado, e clicando aqui em Nova Imagem, a gente vai criar o nosso projetinho, né? Vamos definir aí uma resolução já de 1080p, que é 1920 por 1080. A gente pode continuar trabalhando numa resolução de 72, deixar o resto como está, no caso RGB Alpha, 8 bits, o perfil de cores padrão do Krita. Em conteúdo você pode definir aí uma quantidade de camadas, já dar um nome ou não, mas isso a gente consegue fazer a partir do momento que a gente cria o projeto. Mas já vamos definir aqui a resolução dele. E eu vou criar. O seu Krita pode já abrir no formato padrão dele ou na última área de trabalho que você pré-definiu aqui em janela, espaço de trabalho. Mas hoje nós vamos trabalhar com essa aqui, a primeira Animation, que a gente também pode configurar. Eu já tenho uma configurada aqui, mas eu vou configurar junto com vocês. Quando eu clicar em Animation, ele já vai abrir a minha tela assim, com algumas janelas já pré-definidas. O principal está aqui embaixo, a linha do tempo, que é onde a gente vai animar o nosso projeto. E camadas também, ela é a principal aqui nesse momento, que é onde a gente vai se organizar. Mas tendo a linha do tempo já é essencial. Lembrando que quando você clica no nome de uma janela, você consegue clicar e arrastar e mudar ela de lugar. No caso, ele já vem com essas aqui pré-definidas, composições, paleta, opções da ferramenta e visão geral. Bom, eu não gosto dessa visão geral, essa paleta, essa composições, mas a opção de ferramenta e camada sim. Eu gosto de deixar a camada aqui na direita, um espacinho só para ela. Gosto de colocar opções de ferramenta aqui na esquerda mesmo. E eu gosto de ativar uma, que é essa aqui, painéis, seletor de cor avançado, que é esse seletor de cor aqui, que a gente encontra no Photoshop, em vários programas de ilustração e animação. Eu vou colocar ele aqui em cima e vou também ativar pré-definições do pincel. E vou deixar ele junto com opções de ferramenta. Mas você fique à vontade para configurar como você quiser. Uma vez você definindo o seu espaço de trabalho que mais for agradável para os seus olhos, vamos dizer assim, você vem aqui em Janela, Espaço de Trabalho, Novo Espaço de Trabalho, dá um nome para ele e clica em OK. Muito bem, já definido nossa área de trabalho, nós temos aqui a nossa tela de pintura, né, onde nós vamos executar a nossa animação. Ela já está numa resolução de 1920 por 1080. A gente consegue configurar isso exibindo aqui a régua, em Exibir, Mostrar Réguas. Se a gente clica com direito, a gente define o tamanho dela para pixels e a gente vê que ela tem 1920 por 1080. Se eu clicar aqui embaixo no zoom e ajustar a visualização, ela fica certinha na visualização. E aqui a gente já começa a se familiarizar. A linha do tempo, ela vai ser formada por todas as camadas que nós criarmos aqui na janela de camadas. Se eu clicar nessa seta dupla deitada, clicar e arrastar, eu consigo diminuir ou aumentar a visualização dos meus quadros na linha do tempo. Se eu clicar nesse menuzinho aqui, menu de configurações de animação, que são essas três linhas deitadas, eu vou ter o início do clipe, o final do clipe e a taxa de quadros. O final do clipe vai ser o último quadro dessa nossa animação. A taxa de quadros é a quantos quadros por segundo vai reproduzir, vai rolar a nossa animação. O padrão de animação, cinema, são 24 quadros por segundo. Vou manter em 24. Vou fazer uma animação aqui muito simples, muito curta, de no máximo 2 segundos ou 48 quadros. Então já vou definir aqui o meu final para 48. E vou dar um OK. Agora a gente consegue ver que no 48 vai estar um último quadro pré-definido. Eu posso clicar aí direto nele,
Posso clicar aqui em cima nos números e ir arrastando, ou posso vir aqui nesse seletor e ir aumentando ou diminuindo. A gente consegue ver que já tem aqui uma camada na nossa linha do tempo, chamada plano de fundo, porque ela é exatamente a camada que está aqui, ó, na janela de camadas. Tudo que a gente criar na janela de camadas vai automaticamente para a linha do tempo de animação. A gente consegue ativar ou desativar uma camada na linha do tempo clicando nesse ícone aqui, nesse pinzinho. A partir do momento que a gente ativa ou desativa ele, a camada vai ficar visualizada ou não na linha do tempo. Nesse primeiro momento, eu vou deixar o plano de fundo aqui, vou bloquear ele, vou criar uma nova camada, porque a gente vai fazer a nossa forma agora que nós vamos animar. No caso, eu vou fazer um círculo simples, uma esfera com uma pequena pintura que vai dar uma ideia de profundidade. Então eu vou chamar essa primeira camada de elipse. Vou vir aqui na ferramenta de elipse. E se você não lembra muito bem como funciona essa parte de criação de formas e pintura, eu recomendo que você veja a primeira aula de Krita que eu fiz, onde eu desenhei um emoji muito simples a partir de uma foto que eu tirei de um rascunho que eu desenhei. E lá a gente vai aplicar as ferramentas básicas de criação de formas, pinturas. Então ele é um bom ponto de partida. Agora eu vou fazer direto. Vamos lembrar que para cada ferramenta que tem aqui em cima, existe uma opção da ferramenta. Para eu criar minha elipse, eu vou fazer ela com uma cor do primeiro plano e eu vou fazer ela sem contorno. A cor do primeiro plano vai ser a cor que a gente define aqui. Não vai importar muito nesse primeiro momento, porque eu vou aplicar uma camada de degradê em cima dela para dar uma ideia de profundidade. Então eu vou usar aqui a cor do primeiro plano que tiver, mas você pode clicar aqui e definir a cor que você bem entender. Vou clicar, arrastar e segurar o Shift para fazer uma esfera perfeita. Vou criar uma nova camada, vou chamar de degradê. Vou vir aqui na opção de degradê. Na opção da ferramenta, eu vou escolher radial em formato. E aqui na opção do degradê, ele vai abrir uma janelinha. Vou clicar aqui nessa ferramenta do degradê, onde eu vou escolher essa primeira opção, que vai ser de uma cor até outra cor. E essas duas cores vão ser a cor do primeiro plano e a cor do segundo plano. Para a cor do primeiro plano, eu vou escolher um azul bem clarinho. Para a cor do segundo plano, já vou escolher um azul um pouquinho mais forte. E vou aplicar o degradê. Muito bem, só que eu quero que ele fique dentro da elipse. Para isso, eu vou selecionar as duas camadas, clicar com o botão direito, agrupar, criar grupo rápido. Vou chamar esse grupo de elipse e vou aplicar o alfa na camada degradê. Agora sim, tudo que eu fizer nessa camada, quantas vezes eu quiser arrastar o meu degradê para criar, eu vou fazer e vai ficar dentro da elipse. Vou fazer aqui uma forma, um tamanho que dê a ideia de profundidade nessa nossa elipse. Na verdade, eu vou trocar para que ela fique como se tivesse com uma iluminação. Agora que eu já defini a minha elipse, eu vou duplicar ela, porque eu vou mesclar e fazer dela uma imagem sólida. E a minha elipse vai ficar aqui guardadinha no grupo para caso eu precise usar ela de novo na sua forma original, no seu tamanho original, em alta qualidade. Então eu vou clicar com direito, duplicar camada. Agora nós temos uma cópia do grupo inteiro, né? Nós temos uma cópia exata. Essa primeira de baixo eu vou bloquear e vou tirar a visualização. Inclusive, aqui na linha do tempo, está tudo aparecendo. Eu posso tirar o pinzinho de tudo isso. E esse copiar de elipse, eu vou clicar com o botão direito e vou mesclar o grupo. Olha só, agora ele virou uma imagem só. Não é mais um grupo. E nós conseguimos animar ela. Vou chamar de bolinha. Assim eu não me perco. E ela vai ficar aqui, ó, ativada na minha linha do tempo, pois é ela que nós vamos animar. Muito bem, já criamos a forma que nós vamos animar no nosso trajeto. Agora eu vou tirar a visualização dela, porque eu vou criar um trajeto por onde essa bolinha vai andar. Eu vou criar uma nova camada, vou chamá-la de trajeto,
e vou desenhar esse trajeto. Fique à vontade para fazer o trajeto que você quiser, mas para esse teste, para esse exercício, vamos tentar fazer algo curvado, que ela comece de um lado, termine em outro ponto, e assim a gente vai conseguir trabalhar deformação, aceleração, desaceleração, até aumentando e diminuindo ela de tamanho. Vou pegar a ferramenta de curva de Bézier, o preenchimento dela ela não vai ter nenhum, e o contorno dela vai ser o pincel. Vou definir como preto mesmo. E olha só, vou criar aqui um caminho para minha bolinha. Agora eu vou definir onde ela vai ser animada, ou onde eu vou definir os quadros que eu vou deformar ou animar aqui na minha linha do tempo. Para isso, nós vamos trabalhar numa técnica de animação chamada On Choose, ou seja, de 2 em 2 quadros nós vamos fazer uma alteração na bolinha. On Choose é o suficiente para o nosso cérebro entender movimento e preencher as lacunas entre um quadro e outro. Mas a gente também consegue trabalhar On Ones quando a gente quiser fazer uma coisa um pouquinho mais devagar, e a gente pode até aumentar para On Threes, On Fours, para quando a gente quiser trabalhar algo mais rápido ou um pouquinho mais travado. Vamos trabalhar On Choose pensando que a gente vai posicionar em um quadro, vai pular um e vai reposicionar em outro quadro. A gente vai começar pelo quadro 1, então eu vou marcar que a minha bolinha vai estar aqui, agora eu estou usando a ferramenta de linha, e vamos pensar que quanto mais próxima a bolinha estiver, mais devagar ela vai se mover. Quanto mais afastada ela estiver, mais rápido ela vai se mover. A gente pode tentar usar uma técnica de piloto de Fórmula 1, onde tiver curva, ele pode até dar uma desacelerada. Onde tiver mais reto, ele pode acelerar. Onde tiver curva, ele pode desacelerar. Onde tiver reto, ele pode acelerar. Bom, já defini aqui 20 risquinhos ao todo. E cada um deles vai corresponder a um quadro aqui na minha linha do tempo. Então já vamos começar. Vou pegar a camada trajeto e levar aqui para baixo, em cima do plano de fundo, e vou bloquear o trajeto. Vou tirar a opacidade dele um pouquinho, para não me atrapalhar muito, só para ser uma referência, né? Ele é só uma base. Aqui na linha do tempo, ele não faz diferença para a gente, então eu vou desativar aqui a visualização dele na linha do tempo. Vou ficar só com a bolinha, e nem do plano de fundo eu precisaria também. Então só tenho a bolinha. Agora sim, consigo aqui voltar a visualização dela. E nós vamos trabalhar aqui na ferramenta de transformação. Então, a partir do momento que eu clico nela, eu consigo diminuir o tamanho, achatar, esticar, fazer tudo o que eu quiser com ela. Se eu segurar o Shift, eu não vou perder a proporção dela. Então, ela vai começar lá no quadro 1, né? Lá no primeiro risquinho. E não se esqueça que você pode dar zoom rodando a bolinha do mouse para cima. Clicando com a bolinha do mouse e arrastando, você consegue movimentar a visualização da tela. E com isso você vai conseguir fazer um trabalho muito mais rápido e preciso. Vou posicionar o centro da bolinha aqui onde ele seria. E já que esse é o quadro 1, eu vou vir aqui no quadro 1 da linha do tempo. Vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, de adicionar uma imagem duplicada. Toda vez que eu clicar nele, ele vai duplicar o quadro-chave anterior. Vamos ver o que acontece agora quando eu mover para o meu segundo quadro, ou o terceiro na linha do tempo, já que a gente está trabalhando de 2 em 2. Vou movimentar a bolinha para o segundo risquinho. Vou levar a agulha aqui da minha linha do tempo, que é essa seleção laranja, para o número 3, que é o quadro 3 da linha do tempo. E vou duplicar. Então agora sim eu tenho a bolinha numa posição no quadro 1, a bolinha na outra posição no quadro 3. O quadro 0 para a gente aqui não importa, não interessa, porque ele é a mesma coisa. Eu vou deletar ele, ou eu posso simplesmente levar a bolinha para fora, que é da onde ela vai começar. Então agora a gente tem o 0 lá fora, 1 aqui no primeiro, o 3 no segundo, o 5 vai ser a bolinha no outro quadrinho, no outro risquinho. Vou clicar em duplicar. Então nós temos 1, 2,
três movimentos da nossa bolinha. E agora a gente vai ativar aqui no Krita uma opção essencial para quem faz animação, que é essa lâmpada aqui, ó, a casca de cebola. A partir do momento que eu clicar nela, vai aparecer uma forma vermelha. O que é essa forma vermelha? É o fantasma da bolinha no quadro anterior. Se eu voltar agora aqui no quadro 3, olha só. Eu tenho a forma vermelha, ou seja, é a bolinha no outro quadro ainda anterior. Eu tenho a bolinha verde, que é o quê? É a bolinha no próximo quadro. Então eu consigo ver quanto que eu movi, ou quanto que eu deformei essa bolinha, e assim eu tenho uma noção se eu movimentei ela muito ou pouco. E tudo isso eu consigo definir aqui, ó, no menu casca de cebola. Tudo que for o próximo quadro vai ser verde, e eu consigo mudar essa cor, e tudo que for o quadro anterior vai ser vermelho. E eu também consigo mudar essa cor e também a opacidade dela e quantos quadros para frente e para trás eu consigo ver. Aqui eu vou deixar ativado apenas um quadro para frente e um quadro para trás, que vai ser o suficiente para mim. Agora vai ser um pouquinho mais repetitivo, então eu vou dar uma acelerada no vídeo, mas você fique à vontade para posicionar a sua bolinha nos risquinhos que você fizer. Vamos lá. Cheguei aqui no último risquinho do meu trajeto, que deu exatamente no quadro 39 da linha do tempo. Vou levar aqui, no caso, vou pular aqui mais 2, vou duplicar e vou levar a bolinha lá para fora, para ela sumir. Muito bem, minha animação deu ao todo 41 quadros, quase 2 segundos. Vamos ver como é que ela está se comportando? Vou voltar aqui o zoom dela para o tamanho original do quadro e vou clicar aqui, ó, no botão de stop para voltar para o início. E aqui tem o botão de reproduzir. Vamos ver como é que tá? Beleza, a gente já conseguiu ver a aplicação de um princípio. A aceleração e desaceleração. Onde a bolinha está mais juntinha, ela está mais devagar. E onde ela está mais afastada, ela está mais rápida. Eu vou fazer a bolinha ficar ainda mais devagar. Eu vou fazer essas curvas ela ficarem ones, ou seja, entre os risquinhos eu vou ainda colocar ela em mais uma bolinha entre cada um deles. E eu também vou fazer uma deformação de esticar e achatar, que é um outro princípio de animação, nos momentos em que ela estiver rápida e que ela estiver devagar. Ou seja, quando ela estiver rápida, ela vai dar uma esticada. Quando ela estiver devagar, ela vai voltando para a forma normal dela. Eu já vou colocar ela mais próxima aqui, a partir do 15. Então eu vejo que o 13 ela está aqui, o 15 ela está aqui, vou adicionar, vou duplicar o 16 e vou posicionar ela no meio. No 18 eu vou duplicar e vou posicionar ela no meio delas. Beleza. Aqui também. Vamos ver onde é que é. Ótimo. Entre o 27 e o 29 eu vou duplicar e vou posicionar ela bem no meio. Entre o 29 e o 31, eu vou duplicar no 30 e vou posicioná-la bem no meio. Já é o suficiente para mim. Vamos ver como é que tá? Legal, já ficou bem mais desacelerado e acelerado. Agora vamos aplicar a deformação? Os pontos chaves onde eu vejo que ela vai deformar são nos pontos em que ela está mais afastada. Aqui, 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 aqui. Esses aqui ainda são onde eu imagino que ela vai deformar bastante. Vamos aqui nesse primeiro quadro, que é o quadro 11. Eu vou clicar na bolinha e eu vou usar a própria ferramenta de transformação. Ou seja, ela vai perder a altura e vai ganhar largura. E eu corrijo também a direção dela, se estiver um pouco para fora da linha, e dou um Enter. O 9 também vai ter uma leve
perda de altura e um leve ganho de largura. Ele vai começar a fazer, ele vai ser a transição entre esse aqui na forma original e esse aqui na forma total achatada. Por isso que é bom a gente ativar a Onion Skin, né? A casca de cebola. Assim a gente consegue ver, ter uma referência do quanto a gente deformou no próximo e quanto está no original, no anterior. Bom, se aqui no 11 ela está totalmente deformada, no 13 ainda vai estar um pouquinho. Então eu já vou corrigindo. No 15 também, mas já não muito. No 21 eu entendo que ela vai estar bem deformada, bem achatada e bem esticada. Mas também não muito. Ela não foi uma velocidade tão grande assim que ela ganhou. No 23 também. Aqui ela volta ao normal. E aqui, no 35, ela começa a achatar. E aqui, no 37, ela achata bastante. E vou continuar isso no 39. Vamos ver o que está acontecendo? Nosso cérebro já entende que isso está ganhando muita velocidade, que é uma bolinha bem elástica, né? Bem viva. Eu já consigo até fazer umas deformações aqui perto das curvas também. Como? Vou pegar esse 23, por exemplo, já que ela está bem próxima da curva. Eu vou clicar nela. Com a ferramenta de transformação ativada, eu vou clicar no direito e vou usar a opção malha, que também está aqui na opção da ferramenta, malha. Olha só o que acontece. A partir do momento que eu deformar os cantos ou por dentro, eu consigo reposicionar ela, consigo dar uma outra forma para ela. Talvez aqui no 9 também. Legal. Vamos ver como é que tá? Olha só, eu acabei deformando muito esse aqui, o 23, e não gostei. Eu posso vir aqui na opção excluir ou remover quadro-chave sem remover nada ao redor. Se eu clicar uma vez, sumiu. Sumiu o 23, mas ficou o 21 e o 24. Volto aqui para o 23, duplico. Ele vai duplicar essa forma. Volto ela para cá. E reposiciono como eu acho que ela deveria ser. Beleza. Prontinho, a gente já animou a nossa bolinha dentro de um trajeto, aplicando pelo menos 2 princípios de animação: aceleração e desaceleração, e achatar e esticar. Agora a gente pode colocar um fundinho para não ficar esse fundo branco e exportar em vídeo, que dentro do Krita também dá para fazer isso. Para criar um fundo, eu vou vir aqui, criar uma nova camada, ou eu posso simplesmente usar o plano de fundo. Eu vou usar a opção, nesse caso aqui, de degradê. Vou usar um degradê radial e vou usar umas cores bem vivas para fazer contraste com o azul da bolinha. Mas fique à vontade para usar a cor que você quiser. Legal, já fez o seu plano de fundo, você já pode tirar a visualização do trajeto
E agora você tem a sua bolinha animada, saindo de um ponto ao outro, dentro de um trajeto, com princípios de animação aplicados. Vamos exportar? Eu posso vir aqui em Arquivo, Renderizar animação. Ele vai abrir essa janela me dando duas opções. Eu posso exportar como uma sequência de imagens, como PNG, e depois transformar em vídeo num programa de edição de vídeo, como DaVinci, Premiere, etc. Ou eu posso exportar como vídeo, e ele já vai me dar algumas opções aqui. Eu também posso configurar qual vai ser a duração da minha linha do tempo, da minha animação, qual vai ser o primeiro quadro, qual vai ser o último. Vou usar aqui o que eu já defini lá na minha linha do tempo. E eu vou trabalhar aqui em exportação de vídeo. Vou usar a largura e a altura que eu já defini, a taxa de quadros que eu já defini, vou deixar o filtro em bicúbico e vou usar o vídeo MPEG 4, que é o famoso MP4, muito mais leve e muito mais fácil de abrir. A localização do vídeo, se eu clicar nessa pastinha aqui, ele vai abrir a pastinha que eu vou salvar o meu arquivo. Então salve na pasta que você costuma trabalhar. No caso, eu vou salvar nessa pasta, vou dar um nome, bolinha animada, e vou salvar. Ele já vem com um FFmpeg, que é um arquivo que vai auxiliar na exportação de vídeo, já definido assim que você instalar o Krita. Se der algum problema, você pode reinstalar o FFmpeg baixando direto do site do Krita, ou você pode exportar como sequência de imagem, como PNG, e transformar em vídeo num programa de edição de vídeo que é muito mais garantido. Mas eu vou exportar aqui como vídeo. Vou olhar lá na minha pasta se está tudo certo. E aqui está. A minha bolinha animada, exportada em vídeo, tudo feito dentro do Krita. Aproveite, experimente, use bastante da forma que você achar melhor. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Boa animação!